dia, gente. Muito feliz de estar participando do FLI Araxá pela sexta edição. Na verdade, é a minha 7ª vez em Araxá, porque antes eu participei uma vez do Sempre um Papo. Então, sou sempre muito bem recebida e sempre quero voltar. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Bom dia, Paula Pimenta. É uma honra de estar aqui com você, principalmente como contadora de histórias, né? Trabalhando com a arte da palavra. E aí eu queria pedir licença a você e a vocês, nesse primeiro momento, para cantar uma música, para homenagear essa grande escritora, essa grande pessoa que fez a mágica de encantar os adolescentes. Você é mineira das Minas Gerais. E eu vou cantar um pedacinho de uma música para te homenagear. Eu nasci no celeiro da arte, um berço mineiro. Sou do campo da serra, onde impere o minério de ferro. Eu carrego comigo o sangue, um dom verdadeiro, de cantar melodias de Minas no Brasil inteiro. Sou das Minas de Ouro, das montanhas Gerais. Eu sou filha dos montes, das estradas reais. Meu caminho primeiro, vim brotar dessa fonte. Sou do seio de Minas, desse estado um diamante. Em cada palmo desse chão, eu me encontro cantando e contando. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Paula Pimenta, quem te conhece não esquece jamais. E olha, a partir de agora eu passo a palavra para você, para a gente se deliciar. Ótimo. Gente, queria perguntar, quem que veio aqui nas outras edições? Quem já me viu? Então, tá bom. Só para saber o que eu vou contar aqui, porque eu acho que, né, quem estava aqui já conhece a minha história, que eu já contei. Então, vou fazer um resuminho para quem não estava aqui nos outros. Bom, tudo começou quando eu era estudante ainda, na época do colégio. Minha matéria preferida sempre foi português. Eu adorava fazer redações e elas eram muito elogiadas. Então, na época da faculdade, eu fui fazer jornalismo. Eu queria profissionalizar o meu amor pela escrita. Mas, na faculdade, os meus professores começaram a falar para mim, isso é uma crônica, isso é literatura, cadê o formato jornalístico? Não pode ser tão opinativo assim. E aí foi lá que eu percebi que não era narrar os fatos imparcialmente que eu queria realmente era contar histórias. Então, eu acabei saindo do jornalismo, eu transferi para publicidade, formei em publicidade, que era outra área que eu também gostava, e passei a levar a escrita como um hobby. Nessa época, eu lancei um livro de poemas, com poemas que eu vinha escrevendo desde a adolescência. Eu fui convidada para ser colunista de um site de crônicas. E foi então que eu comecei a tentar escrever um romance. Mas eu vi que não era tão fácil assim, que uma coisa é você fazer uma crônica, uma redação. E outra coisa é uma redação de 400 páginas. Né? Então, me dava preguiça, eu acabava largando. Com Fazendo Meu Filme 1, que foi meu primeiro romance, não foi diferente. Eu comecei a escrever, no começo eu escrevia super empolgada, depois eu comecei a largar, no começo eu escrevia todo dia, depois passou para toda semana, depois uma vez por mês, e quando eu vi o livro já estava esquecido no meu computador. Mas eu comecei a procurar nessa mesma época, isso daí foi tipo em 2004, eu comecei a procurar um curso para fazer de escrita criativa. E no Brasil, agora que está começando cursos de escrita criativa, né, a aparecerem mais. Mas nessa época não tinha. E eu tenho um tio que mora em Londres, na Inglaterra. E ele me falou, olha, aqui tem em cada esquina. Vem para cá, fica aqui um tempo, que aqui vai ser mais fácil. E eu fui e consegui fazer um curso lá.
E durante o período desse curso, eu tinha tanta vontade de escrever, de colocar no papel as coisas que eu vinha aprendendo, que eu peguei o último livro que eu tinha começado e largado, que era exatamente Fazendo Meu Filme, e lá eu consegui concentração suficiente para escrever o livro até o final. Eu acho que no Brasil a gente tem distração demais, né? Tem mãe, pai, professora, manicure, psicóloga, tudo para distrair a gente. Lá não. A Fanny é a minha personagem que me fazia companhia. Então eu terminei de escrever o Fazendo Meu Filme 1. Ao todo eu levei 8 meses para escrever o Fazendo Meu Filme 1. E eu voltei. E a minha mãe, a minha prima e minha amiga, que foram as 3 primeiras pessoas que leram o livro, elas me incentivaram muito a publicar, porque elas falaram, não, mas gente, tem que conhecer essa história, é muito boa. Eu, na verdade, não tinha a menor pretensão. Eu escrevi um livro para mim, eu escrevi um livro que eu gostaria de ler. Então, eu comecei a procurar editoras. A primeira editora que eu fui, o dono de lá, nem leu o livro, só olhou e falou, nossa, que legal, você escreveu um livro, vamos publicar sim. Eu falei, nossa, né? Ele só de ler o título, ele já sentiu o potencial da minha história. Até que ele falou, é R$20 mil. Isso na época, gente, vocês imaginam, em 2005. Não, 2005 eu fui lá longe, 2006 eu voltei. Em 2006, ou seja, hoje já seria, sei lá, né? 40, 50 mil. Eu falei, não, se for para pagar, para publicar, eu mesma vou ali numa gráfica, mando imprimir e saio vendendo de porta em porta. Assim eu não quero. Fui numa segunda editora, o dono de lá também nem quis ler, me perguntou do que se tratava. Eu contei para ele que era a história da Fanny, uma adolescente de 16 anos, apaixonada por cinema, e surge a oportunidade dela fazer um intercâmbio cultural. Ela faz uma prova, ganha uma bolsa, passa, só que no processo de ida, de preparação para a ida dela, ela acaba se apaixonando. E aí é que o drama da história começa. Ela já não sabe mais nem se ela quer fazer esse intercâmbio e tal. Eu contei isso para ele, e ele virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma péssima notícia para te dar. O seu livro não vai agradar ninguém. Primeiro porque adolescentes não leem livros grossos. E os adultos vão achar essa história muito boba. Na época ainda não tinha Crepúsculo, mas tinha Harry Potter até os 6. Então eu sabia que ele estava, né, completamente enganado, que adolescentes leem livros grossos, sim, desde que gostem da história. Então eu fui tentar uma terceira editora, já meio desanimada, mas falei, vamos lá. Nessa terceira editora, inicialmente, também não queriam ler. Mas eu comecei a falar que não ia ficar só naquele livro, que eu tinha vontade de fazer uma série, que o segundo ia ser o intercâmbio da Fanny mesmo, o terceiro a volta dela e tal. Aí eles, né, pensando pelo lado comercial, eles falaram, bom, então deixa o livro aí, porque a história de uma intercambista pode ser interessante, porque não sei quantos % de jovens do Brasil têm vontade de morar no exterior, de estudar fora. Aí eu deixei o livro e uma semana, eu achei que eles não iam ler, mas uma semana depois já me escreveram falando que tinham gostado e que iam publicar. Ou seja, a primeira pessoa de uma editora que eu consegui que lesse meu livro já quis publicar. Porém, falaram que naquele ano, em 2006, o cronograma da editora estava completamente preenchido, que poderiam publicar no primeiro semestre de 2007. Isso era tipo março de 2006. Eu fiquei meio desanimada, porque eu estava louca para ver o livro assim, com capa, nas livrarias, né? Mas eu falei, foi a única que me quis, né? Deixa eu aceitar rápido, antes que eles desistam também. E aí eu aceitei e comecei a esperar. Chegou, né, o segundo semestre, 2006, legal, já é no semestre que vem. Mas aí chegou o primeiro de 2007, nada. Chegou o segundo de 2007, nada. Primeiro semestre de 2008, eu achei que eles tinham desistido. E aí foram publicar no segundo semestre de 2008. Inicialmente foi uma tiragem pequena de 1.000 exemplares. E com esses 1.000 exemplares, eu mesma comecei a fazer muita propaganda. Eu mandei para blogs literários, levava em escolas, pedia para as bibliotecárias colocarem meu livro, indicarem, né, para os alunos. Fazia propaganda nas comunidades do Orkut, na época, ainda nem tinha, nem era Facebook, era Orkut mesmo. E o livro começou a pegar no boca a boca. Uma menina ali indicava para a amiga, que indicava para 2, que indicava para a professora, que indicava para a sala inteira. E em menos de um ano, aqueles 1.000 exemplares iniciais esgotaram completamente. O pessoal da minha editora ficou impressionado com isso, porque para uma autora completamente iniciante, que eu era, vender 1.000 exemplares em menos de um ano é muita coisa. E ficaram mais impressionados porque todo mundo começou a escrever para lá, perguntando se ia ter a continuação. Aí eles já me ligaram, falaram, você falou que ia ser uma série, já pode escrever o 2, que está todo mundo querendo, e já vamos fazer a segunda tiragem do 1. Aí, um ano, eu escrevi super rápido o 2, eu escrevi em 3 meses, que a ideia já estava prontinha na minha cabeça.
E aí o livro foi lançado um ano depois, com uma tiragem de 3.000, que esgotou em 3 meses. E aí começou uma bola de neve. Fazendo meu filme 3, foi lançado um ano depois, com uma tiragem de 5.000, que esgotou em um mês. E o 4, eu acho que saiu com 10.000 e esgotou em uma semana, alguma coisa assim. Hoje em dia, os meus livros saem todos com tiragens de 30, 40 mil exemplares já iniciais. E esgotam, geralmente, na pré-venda. Ainda nem chegou nas livrarias, já está rodando uma segunda edição. Eu estou contando isso tudo, gente, para falar para vocês que não foi mágica. Muita gente vira para mim e fala assim, como que é, assim, né, essa ascensão meteórica? Acha que eu nasci escritora, que que foi uma coisa que eu acordei um dia e tinha um tanto de leitor na minha porta. Não foi bem assim. Como eu contei para vocês, desde o começo, né, da época do colégio, eu já fui me preparando. Eu sempre fui aquela aluna que ganhava o prêmio da aluna que mais gostava de ler. Adorava fazer redação. Fui fazer faculdade de algo que tinha a ver com a escrita. Depois fiz curso fora. Fiquei tentando, que nem eu contei, eu demorei para conseguir escrever um romance mesmo. Depois que eu consegui terminar o livro, demorei para conseguir a editora. O livro demorou mais de 2 anos para ser lançado, mesmo depois de eu ter conseguido a editora. Então, assim, realmente não foi mágica, foi bem aos pouquinhos. E até hoje, né, eu não sossego, eu ainda vou a escolas, eu ainda converso com os leitores em todas as redes sociais, sabe? Eu estou sempre muito presente, eu sou a maior divulgadora do meu trabalho, assim. Então, com isso, eu tenho 2 conselhos para passar para vocês. A primeira coisa é que sempre vai existir aquele não. Se eu tivesse acreditado naquele editor que virou para mim e falou que o meu livro não ia agradar ninguém, eu não estava aqui hoje conversando com vocês, não tinha vendido todos esses livros, não teria tantos livros publicados, nem nada. Mas eu não acreditei, eu tentei mais um pouquinho e consegui já na 3ª editora. A J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, ela passou por 7 editoras, antes de conseguir uma que quisesse publicar o Harry Potter. Vocês imaginam essas, né, 7 para trás aí. Hoje em dia deve ter um monte de gente despedida aí que negou o original dela. Então, eu teria tentado mais. Então, aí, gente, sempre vai ter aquele chato que vai falar, desiste, não vai agradar ninguém. Cabe a vocês acreditarem ou não. Eu não acreditei e estou aqui hoje. E a segunda coisa é que também não basta só acreditar. A gente tem que, arregaçar as mangas e ir atrás também. Eu também não fiquei, ok, publiquei meu livro, agora estou aqui esperando. Não, não foi assim. Eu saí divulgando, bastante, levava, como eu contei, em todos os lugares, fazia propaganda e até hoje faço. Então, não dá para ficar parado, mas também não dá para desistir. Tá bom, gente? Era isso que eu queria contar, a minha história, como que foi que eu cheguei até aqui. E agora acho que a gente vai fazer algumas perguntas, né? Eu tenho uma surpresa. Olha só. Normalmente, o escritor, o autor, sempre conversa com o público, como você fez agora, conta a sua caminhada, a sua trajetória. Mas eu vou fazer uma surpresa, eu acho que vai ser tanto para você quanto para uma fã. Eu vou escolher uma fã que vai ficar no meu lugar e vai te entrevistar por 5 minutos. Quem que é, gente? Seu nome? Tassiane, então eu quero te convidar. Por 5 minutos, você vai entrevistar a sua autora preferida. Depois a gente vai abrir para mais perguntas, tá, gente? Oi de novo, Paula. Oi. Não, fica tranquilo, acho que a gente está conversando. Então, quando eu comecei a ler seu livro, foi pelas minhas primas ter lido, elas foram me explicando. Daí, eu queria saber como você pensa, porque, você começa a ler seu livro já pensando no final. Aí, no meio do livro, você coloca coisas que, super dá certo, que eu nunca imaginaria que ia acontecer. Como isso funciona? Eu tento sempre fugir um pouco do óbvio mesmo, sabe? Se
Eu até vejo isso, às vezes, nas sessões de autógrafos. Quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, eu acho que vai acontecer isso, isso, isso. Se eu já estava pensando naquilo, eu falo, ih, está muito sem surpresa, está todo mundo já sabendo que isso vai acontecer, vou mudar. Então, assim, eu tento mesmo, é uma coisa pensada, eu tento surpreender, fugir do óbvio mesmo. Se eu vejo que uma coisa está muito previsível, eu tento ir por outro caminho mesmo, sabe? Então, o pessoal já lê e já fala assim, ai meu Deus, está dando tudo muito certo, eu já sei que está chegando na parte que vai acontecer alguma coisa. Então, eu acho que é meu jeito de escrever mesmo, eu gosto de fazer assim. Verdade, você surpreende muito a gente. E fala um pouquinho da minha vida fora de série, eu estou muito curiosa, quantos livros ainda vão ter na série? Tá. Bom, Minha Vida Fora de Série 4, né, acaba de ser lançado, não vai ser o último. Eu vou escrever pelo menos mais um quinto, mas eu acho que eu vou precisar de 6 para terminar a série. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas eu realmente não sei quantos exatamente. Podem ser 5, podem ser 7, mas eu acho que vão ser 6, pelo que eu estou imaginando. Quanto tempo vai demorar, mais ou menos? Que a gente está, assim, curiosa, coração não apertado. Eu vou tentar lançar os 5 para o final de 2018, mesmo, final do ano que vem. Porque eu ainda nem comecei a escrever e eu tenho outros livros para escrever na frente. Mas eu vou tentar começar ele no meio do ano para lançar no final do ano que vem. Maravilhoso. O filme. O filme dos livros. Filme dos livros, isso é legal. Bom, eu vendi os direitos de todos os meus romances para cinema e para TV também. E, na verdade, eu tinha vendido do Fazendo Meu Filme apenas já há vários anos, só que acabou que com a produtora que tinha comprado não deu certo, aí os direitos voltaram para mim. E aí, no ano passado eu vendi os direitos, eles pegaram de todos, do Minha Vida Fora de Série, do Fazendo Meu Filme e dos de Princesa. Como eu disse, alguns vão ser para série, outros vão ser para filmes mesmo. E, por enquanto, tem um que está super adiantado já, que já vai começar as filmagens no meio do ano que vem, que é o Cinderela Pop. Vai ser o primeiro que vai ir para as telas mesmo. Então, eu estou super animada, já estão até pensando quem que vai ser a atriz. Tem uma que está bem provável, ainda não posso contar, porque ainda não está contrato assinado, nada, não está certo. Mas eu achei que ela tem super a ver com a Cinderela Pop. E o filme, ele vai ficar bem parecido com o livro ou vai ter algumas mudanças? Sempre tem algumas mudanças, porque não tem jeito de você colocar num filme de 1h30, né, um livro de 300, 400 páginas. Então, eu coloquei no contrato que eu posso até vetar o roteiro se eu não achar que está condizente com a história. Então, eu vou tomar vou tomar conta disso, assim, completamente. E eu espero que saia o mais fiel possível. Vou tentar fazer isso. Mas eu sei que eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, que não vai dar para colocar tudo. Mas tentar ser o mais fiel possível. Um elogio que eu queria fazer para você foi que, no Fazendo Meu Filme 4, você contou a história dos 2 personagens ao mesmo tempo como eles viam aquele momento. E muitos autores não conseguem fazer isso. E a gente entendeu assim super bem. Parabéns. Ai, que linda. Obrigada. Fazendo Meu Filme 4 é o meu livro preferido, gente, de todos que eu já escrevi. Pessoal, agora nós vamos abrir para perguntas, para elogios, como se diz, sugestões, e depois a gente vai ter uma trilha aí musical. Quem que está com o microfone para passar para as perguntas? Assim, quem quer fazer pergunta, levante a mão, por gentileza. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é como é que foi a sua viagem para Nova York para escrever sobre Minha Vida Fora de Série 4? No ano passado eu fui, na verdade eu achava que o Minha Vida Fora de Série 4 ia ser tipo Fazendo Meu Filme 4. Eu achei que ele ia ter uma parte, né, que quem leu sabe, que é passado no Canadá, né, e uma parte ia ser em Nova York. Eu achei que eu ia conseguir fazer um livro só. Só que essa parte do Rodrigo já ficou tão imensa que, como eu disse, eu tive que, né, interromper por aí. Deixei esse livro ser a versão do Rodrigo, do que aconteceu com ele depois do Minha Vida Fora de Série 3. E aí, sim, no 5, a Priscila vai contar mesmo. E foi muito legal, porque eu visitei escolas de teatro. Quem já leu 3 sabe, né, o que aconteceu com ela. Então, eu visitei escolas de teatro,
Visitei Lugares. A história está prontinha na minha cabeça também. Eu vou escrever esse livro bem mais rápido do que eu escrevi esse 4 aqui, porque eu já tenho tudo completo, assim, sabe? O que vai acontecer. E, então é isso, foi muito bom. Nossa, minha vida fora de 3, eu derramei muitas lágrimas. Meu Deus, foi muito tenso. O 3 ou o 4? O 3. O 3 foi o livro que eu mais chorei escrevendo. Eu acho que eu sou um termômetro, assim. Eu vejo que quando eu dou risada, vocês também me contam. Ah, é aquela parte do Rodrigo bêbado, ri demais. Eu falo, eu também. E na parte que eu choro também, o 3, nossa, era só, né, coitada da Priscila. Eu falo, a menina já está no chão, destruída, ainda acontece outra coisa. Então, assim, eu chorei demais no 3 também. De todos os livros que eu já escrevi, foi o que eu mais chorei. E a outra pergunta é se você tem, eu não sei a palavra, ideia de fazer Minha Vida Fora de série. Então, eu vendi os direitos, né, como eu disse, para filme e para TV. Aí agora os produtores que estão vendo o que vai ser melhor, se vai servir para série, eu até prefiro série, porque aí é aquilo que a gente falou, dá para não cortar, não mudar tanto, né, porque uma série é muito maior. Então dá para colocar até mais coisa e não cortar. Mas vamos ver o que vai acontecer. Por enquanto, o que está certo mesmo é esse Cinderela Pop. Obrigada. Tá bom? Paula, eu quero perguntar se vai ter fazendo meu filme 5, por causa que no epílogo, quem já leu sabe que o Léo pede a Fanny em casamento. Oh, spoilerzão. Quem não leu, gente, desculpa. Aí eu quero saber se vai ter o 5 para mostrar a vida dele em Los Angeles, o casamento deles. Muita gente me pede para escrever o Fazendo Meu Filme 5, né? Eu terminei o 4 em 2012. E não, eu acho que eu dei o melhor final feliz para a Fanny. Eu acho que tem que ficar um pouquinho para a imaginação dos leitores também. Mas o Minha Vida Fora de Série é uma série casada com Fazendo Meu Filme, né? São 2 séries irmãs, na verdade. Elas caminham juntas. E a minha intenção é terminar o Minha Vida Fora de Série depois daquele ano cronológico do Fazendo Meu Filme 4. Então, vocês ainda vão ter notícias do Léo e da Fanny através da Priscila. Paula, eu tenho 2 perguntas para você. A primeira é se os livros são baseados em fatos reais, de alguma coisa que aconteceu na sua vida. O Fazendo Meu Filme, sim, fora os meus de crônicas, né, que são bem relatos do meu cotidiano mesmo, mas os romances, eu acho que só o Fazendo Meu Filme 1, que foi um pouco inspirado em coisas que eu vivi. Eu também fiz intercâmbio. Eu gostava do meu amigo na época. E eu gostei de um professor uma vez, mas assim, não foi nada junto. Foram coisas que aconteceram separadamente na minha vida e eu juntei e virou uma história diferente. Então, assim, não é uma autobiografia, não. Foi apenas inspirada em coisas que eu vivi. E a outra é se você pretende lançar séries e livros... Não, séries e filmes pela Netflix, se você já pensou nisso. Ah, tá. Isso também quem resolve é o pessoal. Primeiro vai para o cinema, para a TV, né? E para o cinema, para a TV, vai para o cinema, depois geralmente vai para o Netflix, mas não sou eu que controlo isso. É realmente a produtora, esse pessoal especializado aí. Você pensa em publicar mais livros com poemas ou poemas? Uhum. Eu não tenho escrito muito mais poemas. Geralmente agora eu estou escrevendo poemas para o Rodrigo, de Minha Vida Fora de Série, né? Na voz do Rodrigo. Então, o Rodrigo que tem mostrado meus poemas para mim. Não descarto no futuro, mas assim, eu estou numa fase mais de romances mesmo. Nem crônicas eu não tenho escrevido muito mais. Estou me dedicando mais aos romances mesmo. Mas eu adoro escrever isso tudo. Vamos ver mais para frente. Obrigada. De nada. Paula, eu queria saber quando que você sabe que a história vai chegar ao fim, assim, quando que você fala, eu vou parar de escrever agora? Eu, geralmente, antes de escrever, eu já sei como eu quero começar, o meio e o fim. Pelo menos isso, sabe? Eu já sei por onde que a história vai passar. Eu aprendi isso. Depois que eu escrevi o primeiro livro, Fazendo Meu Filme,
eu vi que por que os meus outros livros não iam para frente, sabe? Eu ficava muito perdida no meio da história e acabava desanimando. Então, assim, hoje em dia eu já começo um livro sabendo como eu vou terminar. Geralmente, eu escrevo até o final antes de terminar. Eu começo a escrever o livro, aí passa um tempo, eu já falo, nossa, eu já vou escrever o final, porque aí eu sei que eu só tenho que fazer uma ponte até lá. Então, assim, às vezes muda. Às vezes eu estou escrevendo e eu tenho ideias no meio que mudam tudo. Que nem esse, como eu disse, a minha ideia era o final dos 5 que vai ter ainda, né? Mas não, eu tive que cortar o livro aqui, então eu tive que fazer um final diferente para ele, né? Mas assim, geralmente eu já sei como que eu vou terminar antes de começar a escrever. Você pensa em escrever a história da Natália? Muita gente me pergunta isso, se eu vou escrever Natália e Gabi. Eu acho que a história das duas, quem já leu até o Fazendo Meu Filme 4, já sabe perfeitamente o final feliz que cada uma delas teve. Então, eu acho que ficaria meio repetitivo, sabe? E eu tenho tantas ideias de histórias novas para escrever que eu prefiro usar o tempo, que hoje em dia está bem curtinho, para fazer esses outros livros. Então, a Natália e a Gabi vão continuar aparecendo como coadjuvantes nesses outros livros, mas um livro só para elas, eu acho que não. E você vai escrever mais livros sobre sobre outros personagens, outras séries? Sim. Da série, né, desse universo do grupo do Fazendo Meu Filme e A Vida Fora de Série, tem 2 personagens que eu já até comecei a escrever o livro delas. Uma é a Cecília, que é aquela amiguinha do Léo de Fazendo Meu Filme 4, que é louca por livros. A Cecília vai ganhar um livro só para ela. E a Juju, a sobrinha da Fanny, também vai ganhar um livro. Tá bom? Mais alguém? Paula Pimenta, você não me conhece, mas eu sou colega, fui colega da sua mãe, Maria Eugênia Pimenta. Ela ficou Ela mandou. Ela ficou, através de você, trazer um material que a respeito do Rui Pimenta, filho, meu professor, pai da sua mãe e seu avô. O que você sabe sobre o caderno da Zezé e da Estela e do doutor Sebastião Narciso de Andrade? Talvez você não conheça um juiz de direito de lá da cidade, lá. Alguma coisa? O importante eu quero saber mais é sobre o material que ela mandou. Tá bom? Está contigo? Está com o meu irmão, que está ali onde está, Bruno. O Bruno? Você esqueceu. Está lá no quarto. No final do evento, ele entrega para o senhor. Tá legal. Tá, ele está logo ali. É porque a Maria Eugênia, ela passou uma mensagem para mim que ia mandar o material pelo correio, mas como você ia fazer essa palestra aqui hoje, ela me ligou e perguntou se podia trazer através de você. Muito bem. Eu tenho o livro do seu avô, aquelas mudinhas antigas lá de Peçanha, lá, São Sebastião dos Pintos, Rio Vermelho, que é onde o seu pai foi médico, seu avô, aliás, foi médico em Sabinópolis e tudo. Eu sou do Rio Vermelho. E tive o prazer de ser colega da Maria Eugênia Pimenta. Que okay? ótimo. Muito que obrigado. Bom. Obrigada. Mais alguém quer fazer perguntas? Tem uma menina ali. Eu gostaria de saber como que está sendo a escolha dos personagens para o filme. Dos atores? Sim. Na verdade, só a principal do Cinderela Pop que já foi cogitada, não é nem que ela foi escolhida, não. Eles me falam, a gente está pensando na fulana, o que você acha dela? Aí eu falei, nossa, eu acho que ela tem super a ver e tal. E ela já tinha lido os meus livros também. Então, assim, ela está super interessada. Mas vamos ver se vai bater com o cronograma dela e tal. É assim, por enquanto foi só essa. Os outros ainda não sei como que vão ser escolhidos, não. Tá? Mais alguém? Quais são as maiores dificuldades de ser escritora? As maiores dificuldades de ser escritora. Eu acho que talvez seja a disciplina para escrever mesmo, porque a gente escreve em casa, né? Então, assim, eu acho que qualquer pessoa que trabalha em casa tem que ter muita disciplina, que você acaba sendo tomada por outras coisas, né? Sei lá, qualquer coisa te distrai. Então, tem que ter aquela disciplina, escrever no horário certinho, né? Não deixar outras coisas passarem na frente, porque aquilo é um trabalho, né? E não é uma diversão. Para mim, não mais. Hoje em dia, escrever é o meu trabalho mesmo. Então, eu acho que essa disciplina, eu acho que é a maior dificuldade. E, claro, para um autor iniciante, conseguir uma editora, né? Conseguir a publicação. Acho que são as 2 maiores dificuldades.
Paula, a minha pergunta é, de onde você tirou o nome Stefânia? Foi super por acaso, porque eu comecei a escrever eu fazendo meu filme, não tinha nomes ainda, assim, e aí eu tinha um livrinho daqueles de significados de nomes. Aí eu abri e saiu Fanny, diminutivo de Stefânia. Aí eu falei, que legal, ela já vai nascer com nome e apelido. Ai, que meiga, obrigada. De nada. Paula, quem é a sua autora que você se inspira? Tipo assim, quem é a sua autora preferida? Tem 2 autoras preferidas. A primeira é a Maggie Cabot, que é autora do Diário da Princesa. Foi lendo o Diário da Princesa que eu vi que os meus diários da época da adolescência também tinham muita história para contar. Então, com certeza, ela é a minha maior influência. E a Marta Medeiros, nas crônicas e nos poemas. Eu adoro tudo que ela escreve. Então, com certeza, elas 2 são minhas preferidas. Eu queria saber se vai ter outro livro das princesas, depois do que você lançou. Sim. Eu vou escrever mais 3 livros. Inicialmente, seriam 5. Eu falei que eu ia escrever a Cinderela, né, que eu escrevi, a Bela Adormecida, que é o Princesa Adormecida, o Dariel, que é o Princesa das Águas, e que eu ainda iria lançar Branca de Neve e Bela e a Fera. Só que, nesse meio tempo, eu tive a ideia de uma 6ª princesa, que eu comecei a gostar muito dela, e ela vai furar a fila, ela vai ser a próxima. Eu ainda não anunciei qual que vai ser. Em breve, eu vou anunciar para vocês. Vai sair no ano que vem. Tá? Ô, Paulo, eu queria convidar agora o nosso querido Bruno. Bruno, você prefere ficar aqui, pertinho? Olha se dá. Bom, é um prazer estar aqui de novo. Recebi mais um convite da minha irmã. Ainda bem que é a única irmã que eu tenho. Tá bom e chega. Né? Tô brincando, é sempre bom. Irmão e família, galera. É isso aí. Abraça, puxa o cabelo, briga, mas não abandona, não. É isso aí. Então é o seguinte, eu fui convidado para tocar uma música. Mas eu falei que eu só ia tocar se você cantasse uma também. Ela falou, então tá, eu tento. E é lógico que eu vou tocar aquela música, né? Como é que chama? Aquela música que... Marcou o romance do Léo com a Fanny. É isso? A música do Léo e da Fanny, como é que chama? Linda, vai lá. Nossa, vocês estão num... Quem não sabe, o Bruno é da banda No Voice, que tem nos livros, né? Tanto fazendo meu filme Minha Vida Fora de Série. É a banda do Bruno, existe realmente. A banda é verdade, galera. novoice.com.br, olha lá. E o disco novo vai sair ano que vem. Então vamos lá agora? Baladinha. E quem sabe, ajuda. Lembro aquele tempo que a gente se amava e era fim de tarde e pra você cantava linda. Você é meu sonho, linda. Você me deixa louco. E quanto tempo já passou e não sei mais o que fazer. Ter você no pensamento. E quanto tempo já passou e sem te ver eu vou seguindo, pensando, deve estar tão linda como os raios do sol. E a noite vem chegando e eu aqui cantando, linda. Você é meu sonho, linda. Você me deixa louco. E tanto tempo já passou e não sei mais reconhecer seu cabelo ao vento. Deve estar tão linda como os raios do sol. E a noite vem chegando e eu aqui cantando, linda. Você é meu sonho, linda. Você me deixa louco. E quanto tempo
tempo já passou e não sei mais o que fazer. Ter você no pensamento. E tanto tempo já passou e não sei mais reconhecer seu cabelo ao vento. E controlar meu pensamento, se ainda assim posso conseguir guiar meu coração. Deixa eu se pegando, hein? Tem uma musiquinha que é bonitinha demais, tá querendo fugir aqui, mas eu vou, né? Vamos lá, todo mundo cantou, né? Agora tem que cantar. Quem né? já leu Fazer Meu Filme 3? Tá, é aquela música que o Léo faz pra Fanny. Se tiver com o livro aí, pode colar a letra e cantar junto. Ajuda. Tanto eu me preparei, pra mim jurei gostar de mais ninguém. Bem que eu tentei, sem entender direito, aconteceu. Mas seu destino é tão longe do meu, não chegue perto assim. Como eu vou te dizer, já sei que lá no fim vou ter que te esquecer. Pode ser tão ruim, não devo me envolver. Baby, baby, o que fazer com você? Nem reparei você se aproximar, nem na intenção sutil de conquistar. Só que de tanto ver, te conhecer, fui me apegando sem perceber. Não chegue perto assim, como eu vou te dizer. Já sei que lá no fim vou ter que te esquecer. Pode ser tão ruim, não devo me envolver. Baby, baby, o que fazer com você? Nunca encontrei alguém que fosse assim. Tudo que eu peço você faz pra mim. Mas a distância é tanta e a confusão, melhor parar aqui na contramão. Não chegue perto assim, como eu vou te dizer. Já sei que lá no fim vou ter que te esquecer. Pode ser tão ruim, não devo me envolver. Baby, baby, o que fazer? Baby, baby, o que fazer com você? Muito obrigado, galera. Olha, o próximo pedido será o CD de Paula Pimenta. Antes de terminar, eu gostaria de agradecer a presença de você, mais uma vez, Paula Pimenta, seu querido irmão Bruno. Agradecer a presença dessas fãs queridíssimas. Olha, muito obrigada. E olha, como mineira, como contadora de histórias, é uma honra de ter você como uma escritora tão singular, principalmente para os adolescentes. Muito obrigada. Obrigada, gente.